Oi, amados irmãos. Hoje eu estou aqui mais uma vez, para dar continuidade à palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, porque ela é vida e vida com abundância. Hoje eu vou recordar para mim e para você alguns dos vídeos, algumas das palavras que Deus já falou aos nossos corações. Para que a gente não esqueça, porque a palavra do Senhor é faca de dois gumes. Quando eu leio, quando eu explico, quando Deus revela, Ele está falando também para mim e para você, né? E hoje Ele me trouxe à tona os vídeos que eu já tinha feito, porque é bom a gente relembrar. E se os irmãos quiserem meditar, vai estar todos os vídeos lá no YouTube, no Escolhido da Última Hora. Vai estar no meu Face, Quinha Cabral. E às vezes é bom a gente mastigar e entender a palavra daquilo que Deus falou. Entendeu? Então é importante a gente retomar e recordar aquilo que Deus já falou ao nosso coração. E eu vou começar aqui dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, que é o Salmo 23, onde Deus falou para mim e para você que Ele era o nosso pastor e que Ele é quem ia nos guiar. Ele é quem nos conduz e quem sabe aquilo que a gente precisa, né? A gente sempre reclama, a gente diz algo, mas nada vai nos faltar, porque Ele é o nosso pastor e Ele há de providenciar na nossa vida, né? Depois eu falei de Pedro, um homem que era de temperamento forte, de temperamento quente, mas andava com Jesus, era escolhido dele, mesmo assim negou Jesus, vendo todos os milagres de Jesus. Mas Jesus escolheu Pedro para ser um pastor e pastorear o seu rebanho. E disse: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Porque se eu e você tiver o amor de Cristo no nosso coração, o Espírito Santo na nossa vida, a gente é capaz de amar qualquer pessoa. E Ele conhece esse amor e esse coração que pretende, irmão, adorar Ele em espírito e em verdade. Foi por isso que Pedro foi escolhido. Entendeu? Depois eu falei da vigilância, que nós devemos estar sempre vigilante na obra do Senhor, nas coisas de Deus, nas coisas deste mundo que vem para nos destruir. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Esse Jesus que eu e você aceitamos e servimos a Ele, em espírito e em verdade. A vigilância está sempre com a lamparina, com fogo adentro do Espírito Santo no coração, com a certeza de que Ele é conosco. Depois eu falei da onipotência e da onisciência de Deus, porque Ele é onisciente, onipotente, Ele pode todas as coisas, e Ele é onisciente porque Ele está em todos os lugares. Onde você estiver, Ele está com você. É por isso que eu sempre falo e digo que Ele não opera em casa feitas por mão de homens. Ele opera em mim e em você, no nosso coração, na nossa vida, né? Então a importância de saber que eu e você somos a casa do Senhor e Ele edificou a nossa igreja em cima de mim e de você, né? Depois ele falou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque mesmo eu e você estamos fracos, querendo desistir, não querendo olhar para o alvo, querendo muitos voltar atrás, porque estamos cansados de esperar. Ele disse para mim e para você que se a gente continuar, a glória da nossa segunda casa vai ser maior do que a primeira. O Espírito Santo vai se alegrar. O Senhor vai fazer maravilhas na nossa vida e a gente vai olhar para o nosso alvo, que é Jesus, né? Depois eu falei de Jonas, que foi a sua chamada. Um profeta qual desobedeceu e pegou um roteiro contrário do que Deus tinha lhe mandado. Mas Deus tinha um propósito com Jonas e trouxe ele de volta para pregar na grande cidade, para que aquele povo se arrependesse. O propósito de Deus na minha e na sua vida, irmão, ninguém desfaz. Nem eu, nem você. Ainda que a gente fuja, Ele nos traz de volta. Depois falei do vaso de barro, onde eu e você somos esse vaso feito de barro. Nós somos feitos de barro, nos quebramos e Ele nos refaz da maneira que Ele quiser. Não do jeito que eu e você pensa, mas do jeito que Ele quer que a gente seja. Somos quebrados quantas vezes for preciso e somos moldados pela mão do oleiro, que é Jesus de Nazaré, né? Depois falei do pai da fé, que era Abraão, que Deus chamou ele, mandou ir para uma terra, para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele ia lhe mostrar. E Abraão nem sabia se existia essa terra, mas ele creu, ele teve fé e obedeceu. E diz a Bíblia que ele foi abençoado pela mão do Senhor. Mas isso foi a fé. É a fé que eu e você temos que botar em prática. Não é isso, irmãos? Depois falei também de Raabe e o temor a Deus. Raabe era uma prostituta da época lá em Jericó, mas ajudou o povo de Deus, porque conheceu as maravilhas do Senhor. Ela disse: eu ouvi falar que esse Deus fez maravilha, tirou o povo do Egito e guiou no deserto. Então ela creu.
teve o temor e foi salva pelo poder da palavra do Senhor, porque ajudou o povo escolhido, né? A oração de Ana, também falei, porque Ana era uma mulher que não podia ter filho. E estava sempre sendo atormentada pela sua adversária. Penina, a sua adversária, criticava, mas Ana orou ao Senhor e ele se lembrou de Ana e concedeu-lhe um filho. Todos esses vídeos, irmãos, já foram falados e mencionados, né? Depois falei da resposta de Deus a Jó e do sofrimento de Jó. Jó, um homem temente, que não tinha nada a pagar, que não estava devendo nada a ninguém, mas Deus escolheu para glorificar o seu nome na vida dele. E Satanás se apresentava sempre com os anjos e dizia, claro, ele tem tudo, porque Deus estava sempre lembrando, viu, meu servo Jó, que homem bom, temente, que me busca. Claro, ele tem tudo, ele só pode lhe adorar. E Deus deu a permissão para tirar tudo de Jó. E assim foi a história de Jó, né? E então depois eu fui adiante e falei da oração do profeta Ageu, orando pelo aquele povo, orando pelo um povo que estava sem buscar a Deus, só pensando nos seus próprios interesses, querendo buscar suas próprias coisas pessoais, esquecendo das coisas do alto. Mas Deus disse a Ageu, eu tirei o povo lá do deserto, tirei do Egito e coloquei um espírito no meio dele, né? Ele colocou um espírito na minha e na sua vida. Falei da casa edificada sobre a rocha, que é a minha e a sua casa que devemos edificar em Jesus de Nazaré. Nós devemos edificar essa casa, essa rocha, porque pode vir a luta, a tempestade, o vendaval, a gente não vai cair. Mas se não edificamos em Jesus, qualquer luta, qualquer tempestade, nós somos derrubados, né? Falei dos milagres de Jesus, quando Jesus esteve à terra, que curou a mulher do fluxo de sangue, que curou o homem das mãos mirradas, que chegou lá no tanque e curou o homem que há 38 anos estava enfermo. Curou o cego, que havia sido cego desde nascença só para glorificar o seu nome. Foi os milagres de Jesus feitos na terra. Falei de Maria Madalena, que levaram para apontar e ser julgada em adultério. Porque naquela época ela era uma mulher casada, era uma mulher da sociedade e adulterou, ela errou. E os homens queriam que Jesus a condenasse. Mas Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Falei também da carta de Cristo, que essa foi a chave, irmão, para a minha visão ser aberta. A carta de Cristo lá em Coríntios, falando que eu e você somos a carta de Cristo aqui na terra. E não a importância de nós sermos representantes dele em qualquer lugar. Esse vídeo foi muito forte e ficou marcado na minha história. Porque a carta de Cristo, eu e você, nós não precisamos de carta de apresentação em nenhum canto, porque Jesus mesmo é quem nos apresenta. Ele apresenta a mim e a você, onde a gente estiver. Falei da cana quebrada e do pavio que fumega. Esse vídeo também foi muito forte, porque a cana quebrada são aquelas pessoas que estão de amargura, destruída, sem esperança. E Deus fez a comparação com a cana quebrada, que é um bambu, que ela pode se envergar, que ela pode fazer o que quiser, mas sempre vai ser renovada. E o pavio que fumega, ele comparou a uma lamparina, né? Que vai se apagando, o gás vai se acabando e ela vai só fumegando. E a gente coloca e ela começa de novo a fumegar. Assim é eu e você, ele faz a comparação na nossa vida. Falei da cura de Naamã, um homem que era rico, que era comandante, mas tinha uma lepra e queria ser curada da maneira que ele quisesse. Jesus disse, não, é do jeito que eu quiser. Na nossa vida é do jeito que Jesus quiser, não do jeito que a gente escolhe, né? Falei da resposta de Deus a Jó, no meio de um redemoinho, de uma tempestade, Deus fez várias perguntas a Jó. E assim foi mencionado, irmão, vários livros. E ainda vou dar continuidade, porque o nosso Deus quer nesses últimos tempos salvar um povo escolhido, libertar para morar no céu, colocar o seu Espírito Santo, que você creia e receba nessa manhã a descida do Espírito Santo na sua vida e no seu coração, porque nós não necessitamos de nada, a não ser do Espírito Santo e do amor de Deus, para prosseguirmos na caminhada. E eu só tenho que agradecer.